Um elemento importante quando a gente fala dos riscos de estar em sociedade digital. A IA generativa ela veio ali para a palma da nossa mão, ali com o advento do ChatGPT e similares. Então não é só difícil fazer uma lista de ferramentas, mas é difícil também da gente englobar um conceito de inteligência artificial para uma... Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Generativas. Eu sou Juliana Campagnoli. Eu sou a Carla Marcolin. E aqui a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, com uma pegada mais acadêmica, porém descomplicada. E se você curte o assunto, ou não curte, mas já percebeu que precisa se aproximar dele, aqui é o seu lugar. E a gente vai falar de quê hoje, Carlinha? Sobre regulação. Então, tema denso aí, multifacetado, mas que é importante a gente abordar, né, Carlinha? Tem tantos riscos que envolvem utilizar essas ferramentas e a gente precisa pensar que essa balança tem que entender mais para benefícios e não para riscos, porque usar é uma realidade, já faz parte da nossa vida, a gente usa aí tanto no nosso meio pessoal quanto no profissional, mas quanto mais nós soubermos entender os limites dessas ferramentas, isso vai permitir que a gente governe isso de uma maneira mais efetiva. E a gente precisa regular porque a gente está numa sociedade digital, como a Carlinha bem mencionou no episódio anterior, nós não temos muita opção para estarmos inseridos nessa sociedade, nossos dados estão sendo coletados a todo momento e sim, a gente precisa estabelecer parâmetros de responsabilidade. Um elemento importante quando a gente fala dos riscos de estar em sociedade digital e que vale a pena a gente comentar é a ideia do AI first, a gente começar com o IA. Essa é uma discussão bastante polarizada. Não só essa, várias outras, mas essa em específico é bastante polarizada. A gente tem visto algumas organizações em que, por exemplo, alguém que vai pedir uma nova vaga. Imagina que alguém saiu da sua equipe, você precisa preencher essa vaga. Aí você vai pedir para o seu superior, olha, eu queria contratar alguém porque está faltando para fazer esse trabalho. O seu superior olha e diz o seguinte, me prove que esse trabalho não pode ser feito por uma inteligência artificial, para ter a necessidade de contratar um ser humano. Essa é a ideia do AI first, é a gente acreditar que dá para a maior parte das coisas repassar para IA, ou mais especificamente para um agente de IA executar esse trabalho, e que não é necessário mais nenhum ser humano. Com isso, várias organizações estão não só promovendo demissões em massa, como não estão abrindo novos postos de trabalho, entendendo que é possível colocar uma IA para fazer aquelas atividades e que não é necessário contratar outra pessoa. O que a gente acaba vendo no médio e possivelmente no longo prazo é que muitas dessas empresas estão recontratando alguns seres humanos porque não necessariamente a IA consegue fazer todos os trabalhos. Mas isso a gente pode pensar, é o risco de cada organização. A organização tem o direito de correr esses riscos, a gestão da organização tem o direito de querer colocar a tecnologia da forma como melhor entender e o prejuízo vai ser da própria organização no fim das contas. Mas e se a gente pensa num órgão público, num setor público e nesse mesmo movimento de AI first, quais seriam as consequências? Aí parece importante a gente ter um pouco mais de cuidado. Não necessariamente a ideia de colocar IA é ruim no setor público. É verdade que a IA pode ajudar, especialmente em cenários em que faltam recursos para a contratação de pessoas. Então, não há como abrir novas vagas e a gente pode ter a IA, especialmente a IA generativa, como um auxílio para alguns processos. Agora, entender que a IA é sempre a solução, especialmente por achar que ela não tem viés, que ela não tem lado, que ela é neutra, que ela, diferente de um ser humano que pode ter preferências e tem determinadas experiências, ela vai conseguir olhar sempre de forma objetiva as situações, não é verdade. A IA não só tem vieses específicos de treinamento, como ela também, como a gente já viu aqui em alguns episódios, ela pode ter uma tendência dependendo do usuário que está utilizando. O usuário pode acabar colocando algum formato, especialmente no prompt, que leve a IA a determinadas respostas. Então, o movimento de AI First, a gente coloca aqui como um dos riscos quando a gente engloba o assunto de regulação e sociedade digital. Entender que ela é sempre a primeira solução, pode não ser exatamente o melhor caminho, especialmente se a gente está falando das organizações públicas. Exatamente, Carlinhos. Então, o que a gente percebe? A gente tem, de um lado, ali uma gama de benefícios e, por outro lado, a cada benefício existe um risco correspondente e riscos que a gente sequer pode supor. Riscos emergentes ali que a gente só com o uso a gente consegue perceber.
mas será que adianta a gente ser só otimista e usar ali a qualquer custo? Ou a gente tem que ser cético e parar simplesmente de usar a ferramenta porque oferece muito risco? E a questão está aí, o nosso grande desafio é estabelecer justamente esse equilíbrio, né? Como eu mencionei lá no início, a gente precisa atender essa balança para os benefícios. E aí entra uma questão muito importante da gente abordar nesse sentido, que é justamente a nossa perspectiva em função disso. Como a Carlinha bem mencionou, o setor privado acaba partindo desse pressuposto, né, de que AI first. E a gente tem que dosar isso, e isso naturalmente vai moldar o nosso comportamento em função desse fenômeno, em função da tecnologia. Isso vai moldar a forma como a gente vai buscar governar isso. E quando a gente fala de governança, a gente sabe que a regulação é um braço dessa governança, né? É a governança regulatória. E existem inúmeros desafios que a gente pode trazer aqui para a nossa reflexão que realmente desafiam o direito nesse sentido da gente poder fazer uma regulação efetiva. E eu acho que um dos primeiros deles, né, é a forma de adoção dessas ferramentas, né? Perfeito. Quando a gente fala, especialmente numa esfera controlada ou privada, também a gente está falando de algumas formas de governança e regulação. Esse é um assunto também de diferentes esferas, incluindo a esfera privada. E ali dentro, especificamente em uma organização, a gente tem o fenômeno do Bring Your Own. Esse é um fenômeno antigo, né, que começou a ganhar força, especialmente quando a gente passa a ser muito mais móvel na nossa vida. Então, a gente sai dos computadores em torre, aquelas caixas antigas, aqueles monitores em cima da mesa. A gente migra para os notebooks e especialmente para os telefones celulares e a gente fica conectado o tempo todo. Essa alta conexão faz com que as pessoas não tenham mais o computador do trabalho, muitas vezes. Tem o seu computador e esse computador serve para trabalhar, mas também serve para pesquisar a receita de bolo e também serve para planejar as próprias férias. E nessa ideia do Bring Your Own é o quanto que pode facilitar eu trazer o meu próprio dispositivo, o meu próprio equipamento, as minhas próprias ferramentas para também trabalhar. Porque são ferramentas que eu adotei há mais tempo, eu como usuário tenho preferência. Muitas vezes eu inclusive pago por essas ferramentas do meu próprio bolso, com o meu próprio salário, mas eu tenho muito mais produtividade, eu tenho mais familiaridade e eu tenho mais acesso. E é bem verdade que por mais que a gente gostaria de trabalhar num horário limitado, cada vez menos a gente tem o horário de trabalho e o horário de lazer. A gente acaba trabalhando em muitos momentos. Mas há um risco em trazer esses próprios equipamentos, que é justamente um risco de como regular e governar essa situação. E isso se estende e, sinceramente, eu acredito que fica um pouco mais desafiador quando a gente fala de IA generativa. Porque eu não só estou trazendo o meu próprio equipamento, mas eu estou trazendo a minha IA de preferência. Afinal de contas, na multiplicidade de ferramentas que a gente tem, nem sempre a organização, pública ou privada, vai ter tempo para verificar, para entender os riscos e para adotar ferramentas que estão aumentando a minha produtividade, estão acelerando a forma como eu faço as coisas. E aí eu prefiro trazer a minha própria IA. Ou então uma IA que eu treinei. Eu não quero acessar uma IA generativa com o login do trabalho. Eu quero acessar com o meu próprio login, que já tem o meu histórico, onde eu já fiz várias conversas e já usei ela para confeccionar vários documentos, por exemplo, importantes para o trabalho. Querendo usar essa memória, é a ideia de Bring Your Own, mas ao invés de Bring Your Own Device, ou seja, trazer o seu celular, trazer o seu computador para dentro da realidade organizacional, agora eu estou trazendo Bring Your Own AI. Eu estou trazendo a minha própria IA para essa realidade organizacional. Isso é muito difícil, há sim que se considerar que tem muitos benefícios, mas como é que eu vou inserir uma tecnologia generativa que, como a gente viu no episódio anterior em relação à privacidade, ela pega os dados das organizações, esses dados acabam sendo compartilhados com as empresas que desenvolvem essas tecnologias e, de alguma forma, há riscos de vazamento e, ao mesmo tempo, eu estou usando essas ferramentas para também produzir material de trabalho. É bacana de usar, mas é difícil de governar. A ideia do Bring Your Own é um dos desafios que tem sido mais discutidos e que a gente ainda não tem uma saída fácil ou uma resposta certa. Exatamente, Carlinha. Isso se deve muito exatamente por essa forma de adoção, né? A IA generativa, ela veio ali para a palma da nossa mão, ali com o advento do ChatGPT e similares, e é muito difícil para as organizações controlarem e saberem exatamente o que cada um está utilizando. Então, tem a questão de a empresa poder incentivar, porque a gente sabe que tem empresas que incentivam, né? Que adotam o AI First e querem que todo mundo traga, porque isso vai ser uma ponta de inovação dentro da empresa.
Mas, ao mesmo tempo, o que antes assim era muito incentivado já tem sido visto também como um furo de governança, justamente porque os colaboradores estão se valendo de ferramentas não homologadas e que podem expor a organização a riscos dos mais diversos. O risco mais evidente é o risco reputacional mesmo, mas riscos de privacidade, enfim. E aí, esse fenômeno do Bring Your Own AI, ele também passou a ser, inclusive, chamado de Shadow AI, justamente porque é um furo claro de governança. E um desafio que a gente pode adicionar aí é justamente a questão da simetria informacional, né, Carlinha? A gente mencionou isso nos episódios anteriores, que essas grandes corporações, eles estão o tempo todo coletando os nossos dados. Então, eles têm muitas informações nossas, muitos dados, às vezes sabem mais de nós do que nós mesmos. E a gente precisa, então, reconhecer a nossa vulnerabilidade diante dessas grandes corporações. Um outro desafio também nesse sentido é a própria velocidade, né? A gente vem sendo inundado aí por novas ferramentas, novas arquiteturas, novos modelos, cada vez mais multimodais. Então, é muito difícil para o direito conseguir contemplar todas as situações possíveis, porque todo dia está saindo uma nova situação, uma nova ferramenta, uma nova funcionalidade. E a gente tem um ponto ainda mais complicado, que eu acho que é a própria definição, né, do que é inteligência artificial, porque é um conceito guarda-chuva, né? Pode parecer muito simples a gente falar, bom, então basta uma organização pública ou privada fazer uma lista do que pode e do que não pode. O fato é que quando a gente fala de inteligência artificial, esse é um conceito muito amplo. A gente, é claro, precisa ter tecnologias que aprendem para ser chamadas de inteligências artificiais. Então, se eu tenho uma tecnologia que apenas repete sempre o mesmo procedimento, ela não é uma IA, ela é uma automação. Agora, quando a gente está falando de tecnologias que aprendem, eu tenho tecnologias que aprendem de forma supervisionada. Então, com a supervisão humana, com o treinamento humano, com dados de treinamento, eu tenho algoritmos que aprendem de forma não supervisionada, que são aqueles algoritmos que conseguem entender padrões em massas de dados. Eu tenho algoritmos que aprendem por reforço, como, por exemplo, os modelos de linguagem, em que uma das etapas do treinamento do modelo é justamente o reforço, é indicar se aquela resposta foi boa ou não, indicar qual é a resposta preferida. E eu ainda, certamente, após a IA generativa, isso continua em desenvolvimento. Eu tenho diferentes formas de aprendizado. Então, não é só difícil fazer uma lista de ferramentas, mas é difícil também da gente englobar um conceito de inteligência artificial para uma regulação, seja no sentido de governança organizacional interna, seja no sentido de legislação mesmo, um conceito de IA em que algo não vai escapar devido à velocidade tecnológica do próprio desenvolvimento. E aí pode acontecer de se tentar definir inteligência artificial como algo específico e acontecer alguma disrupção tecnológica que não vai estar contemplada ali e simplesmente vai haver aquela defesa. Não, isso aqui eu posso usar porque não está dentro desse conceito de inteligência artificial. Exatamente. E aí, quando a gente traz isso para dentro do contexto jurídico, a gente consegue ainda adicionar algumas camadas extras de desafios. Um deles é justamente porque o direito ele trabalha justamente com previsibilidade, né? Ele busca ali garantir a segurança jurídica, a estabilidade das relações. E quando a gente olha para a tecnologia, a gente percebe que é exatamente o contrário, né? A tecnologia ali é emergente, é dinâmica e isso naturalmente desafia o direito. O que mais? Quando a gente pensa na forma de eficácia, como o direito busca garantir a sua eficácia, geralmente é ali no binômio comando-sanção, né? Então, se você comete um crime, você sabe que você tem uma pena. Mas, quando a gente olha para a tecnologia, a partir do momento que a situação cai na rede, a gente não pode supor que efeitos ela vai produzir. Então, a gente necessariamente precisa proteger aquilo desde a concepção, e é por isso que a eficácia da tecnologia tem que ser garantida no design da ferramenta. E aí dialoga bastante com o que a gente mencionou em relação ao princípio lá do Privacy by Design, do Privacy by Default, que a gente mencionou no episódio sobre privacidade. Vejam o desafio, então, que a gente está falando aqui. No momento que uma ferramenta é concebida, e especialmente ferramentas de uso massivo, como os modelos de linguagem, eles são concebidos para gerar texto a partir de um prompt humano. Mas isso pode resultar, por exemplo, em um usuário ter um uso dessa ferramenta para produzir uma mensagem falsa, gravar isso num áudio e colocar no grupo dos vizinhos falando algo em relação a uma determinada pessoa que ele não gosta. Então, está cometendo uma calúnia através do uso de uma tecnologia que não foi feita para produzir conteúdo falso, mas o uso do próprio usuário acabou
remetendo a isso. Então é muito difícil a gente conseguir, na concepção da ferramenta, entender todos os usos que vão acontecer para conseguir coibir ou entender o que pode ser permitido. Esse é um desafio que faz com que o fato da gente discutir regulação fique cada vez mais importante e cada vez mais interdisciplinar também. Exatamente. E aí, mais desafios que a gente pode acrescentar aqui, né? Um deles é justamente quando a gente pensa que o ciberespaço não tem fronteiras. E quando a gente pensa em regulação, a regulação necessariamente ela nasce fragmentada, justamente porque cada estado, nação ali, cada país vai buscar trazer o seu regulamento próprio em cima disso. E se essa regulamentação é fragmentada, como que a gente vai saber como reagir diante de situações que ultrapassam fronteiras? Então, aí a gente tem uma tensão entre soberania e o poder dessas grandes corporações, né? Então, isso a gente também não pode desconsiderar também como um grande desafio também para o direito. E pensar que, justamente por conta disso, a governança ela acaba sendo diferente, né? Quando a gente pensa numa governança tradicional, ela é de cima para baixo, seja ela em nível público, em nível estatal ou dentro de uma organização privada. Mas quando a gente fala de tecnologia, a governança tem que, justamente porque está tudo ali na palma da nossa mão, cada um pode adotar, ela tem que ser colaborativa, ela tem que ser em rede. E é por isso que a gente vem observando o grande crescimento de governanças regulatórias por meio de normas não vinculantes, ou seja, por soft law, em contraponto, então, com hard law, que seria ali a norma mesmo vinculante. E voltando àquela questão ali que a gente mencionou da perspectiva e como isso molda a forma que a gente vai se comportar diante desse fenômeno, convém a gente mencionar como é que a gente está, né, em termos de regulação. E aí, quando a gente olha no nível macro, a gente percebe o quê? A gente já tem um marco regulatório internacional, que é o AI Act da União Europeia, e ele, justamente por parte de uma perspectiva mais voltada para riscos ali, para garantir direitos fundamentais, privacidade, ele buscou regular aquilo de uma forma mais efetiva. E a gente olha para a perspectiva, por exemplo, estadunidense, que parte de um ponto, de uma visão mais liberal de autorregulação. Então, os próprios organismos ali do setor econômico que vão fazer essa regulação no mercado. E aí a gente vê, né, que de um lado a gente precisa ter o cuidado para não regular demais e focar em inovação, mas por outro a gente precisa regular. E aí o que a gente percebe, como é que a gente está no Brasil? Então o Brasil tem justamente tentado fazer aí uma solução híbrida, né, que é da autorregulação regulada. Então, explicando de uma forma bem simples, seria ali estabelecer um núcleo principal e negociável e ao redor disso uma corregulação pelos atores aí do segmento econômico. Mas e as empresas? E o setor público? Será que vai esperar esse PL ser aprovado? A gente sabe que é o PL 2338, ele já foi aprovado no Senado Federal, mas segue tramitando na Câmara dos Deputados. Enquanto não vem essa regulação, esse marco efetivo, as empresas estão buscando regular isso no seu âmbito, né? Então a gente vê já, por exemplo, o CNJ que editou a sua norma de hard law, sua resolução 615, alterando a resolução de 2020. Na OAB, por exemplo, nós temos uma recomendação que é nível de soft law, ou seja, não vinculante, e isso a gente tem visto nos mais diversos setores, seja setor público, seja setor privado. Então, quando a gente está falando de regulação, é importante perceber que o discurso simples tem que regular, ponto, acabou, não é tão fácil assim. Não é apenas baixar uma normativa, como a Ju comentou, de cima para baixo, sem uma adequada discussão de diferentes setores. E quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente não pode conversar só com os setores técnicos para entender o que pode, o que não pode, como funciona e como deixa de funcionar um algoritmo. A gente tem que trazer outras áreas do conhecimento para essa conversa, como as humanidades, como as sociais aplicadas, como as engenharias também, para conseguir, de uma forma conjunta, colaborativa, entender quais são as melhores formas de fazer essa regulação, se é uma regulação mais forte ou se, muitas vezes, no início da adoção dessas tecnologias, a gente vai estar trabalhando com guias, com melhores práticas ou com sugestões. E acho importante, para a gente finalizar o episódio, falar que muitas vezes me incomoda essa simplicidade do regula e acabou. É simplesmente a gente fazer uma regulação e ponto final. Não é tão simples assim. É verdade que me parece que estamos atrasados na regulação. E esse atraso na regulação é, em parte, por conta do volume da discussão, e em parte por um tanto de lobby também, porque há muito interesse de que esse setor não seja tão bem regulado. Então, esse atraso se deve a isso. Mas também é importante colocar na mesa que esse atraso de regulação deve envolver uma discussão muito mais ampla
uma discussão muito mais profunda e não uma parcialidade ou como muitos dos gurus que a gente costuma comentar aqui, né, nos episódios dos gurus, especialmente de IA, falam que é simples e que em 2 semanas, tramitando um projeto de lei XYZ, isso estaria acabado. Não é assim. Essa é uma discussão que precisa permear o direito, logicamente, precisa permear a parte técnica, precisa permear setores da sociedade que estudam comportamento humano, porque isso também está envolvido nessa, quando a gente fala da aplicação e do uso massivo de inteligência artificial. Então, vamos pensar 2 vezes antes da gente falar, não, regula e acabou e essa é a solução, ou não regula nada e deixa que o mercado sozinho consiga, no movimento de oferta e demanda, consiga entender quais são as melhores e as piores opções. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Exatamente. E também perceber toda a questão cultural envolvida, porque às vezes só importar legislações são realidades completamente diferentes. Então a gente precisa adequar isso efetivamente ao nosso contexto, perfeito, à nossa realidade mesmo. E a gente vai ficando por aqui, né, Carlinha? No próximo episódio, hoje nós vamos falar de um outro grande desafio que tem sido imposto a nós, que é justamente a IA na educação. Isso aí. E a gente aguarda vocês lá. Até lá.